Meu irmão querido, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Sou Lúcio Rocha e estamos aqui mais uma vez com o propósito de fazer mais uma lição de escola dominical. Estudo esse que todos os domingos são feitos nas escolas dominical de cada congregação das Assembleias de Deus no Brasil. Então, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 e já peço, deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e sempre que nós postarmos o vídeo, você vai receber de primeira mão. Nós já vamos entrar na lição. Cristo veio em carne. Muito bem, queridos, estamos de volta para continuarmos nesta lição. Estamos estudando este segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então esse é o tema geral e hoje a lição de número 8, uma lição de humanidade, é o que Jesus veio nos mostrar aqui nesta lição 8. E o textuário está inserido em João capítulo 13, versículo 25, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A leitura da Verdade Prática diz assim: a submissão e o serviço são características de qualidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe está inserida em João 13, versículos 1 até o 10, que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, esta foi a leitura bíblica em classe. Jesus estava num momento reservado com os seus discípulos, somente os 12. E dentre os 12, existia um que estava prestes a traí-lo. Mas Jesus deu o exemplo de serviço. Jesus lavou os pés de Pedro, não somente os de Pedro, mas sim, com certeza, de todos. Aqui, o texto, ele mostra como exemplo que Jesus fez de Pedro. Porém, todos eles tiveram o mesmo tratamento, porque Jesus, ele trata a todos de igual modo. A depender da nossa intimidade com o Senhor, nós saberemos de mais coisas. Teremos maiores intimidades, sim, se nós nos aproximarmos do Deus que é amor. Jesus, ele se aproxima de cada um de nós, à medida de que nós também temos o coração aberto para nos aproximar do Mestre. Nós já vamos, então, entendendo que este texto, que Jesus, ele disse, assim como eu vos dei o exemplo, assim façais vós também. Jesus, em toda a sua trajetória, ele deu o exemplo de servo. Ele, sendo rei, esvaziou-se do céu, saiu da sua glória e se fez homem humano em carne, para que então ele padecesse por todas as coisas que havia de ser feitas por causa do pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos tivéssemos uma salvação que somente
vinha de Deus. Não há salvação em outras pessoas, não há salvação fora de Jesus. Então nós já vamos apresentar aqui os 3 objetivos da lição, que são eles: abordar o exemplo prático e histórico de humanidade dado por Cristo. O segundo é correlacionar a humanidade com o conhecimento. E o 3, promover contraste entre humildade e ostentação. Então, nós vamos nortear o nosso estudo através desses 3 objetivos. Já fazendo aqui a leitura da introdução, que diz assim: nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 e do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humanidade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece uma valiosa lição sobre a humanidade da vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir ao próximo de forma humilde. Então, o mesmo tratamento que nós devemos ter com o pastor, com a irmã do ciclo de oração, ou líder dos jovens, esse é o tratamento que nós devemos ter com todos, de igual forma. Não existe distinção de pessoas, e aqui Jesus ele dá o exemplo. Interessante é ver que hoje alguns, por estarem em posições elevadas, eles querem colocar os de baixo como se fossem submissos a eles, como se fossem pessoas que tivessem ali no trono. E eles, os lá de baixo, são aqueles mais desprezados, são os súditos. Infelizmente, existem muitos assim, porém não são todos. Existem sim aqueles que estão em posição de destaque, mas eles agem como se estivesse no lugar mais baixo. A humildade, ela é totalmente diferente daquele que age com soberba, arrogância e altivez. Aqueles que gostam de ostentar, esses aí não estão dentro do padrão bíblico de Cristo. Infelizmente, não são poucos que se enquadram dessa forma, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a andar conforme a sua santa palavra, o seu imenso amor, e com gratidão a Deus, nós venhamos sempre a estar diante do Senhor com o coração humilde. Nós já vamos falar aqui do primeiro tópico e também o primeiro ponto. O primeiro tópico diz uma história real sobre a humanidade, e o primeiro tópico ele possui também 3 pontos, subpontos aqui. O primeiro é lava-pés, o segundo, o desenvolvimento da história, e o terceiro, a mudança de paradigma. Então aqui no primeiro subtópico, fala sobre o lava-pés. Nesta passagem, no Evangelho segundo João, enquanto Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humanidade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, no versículo 1 do capítulo 13, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o Senhor Jesus instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Então, Jesus, ele institui neste momento o que nós celebramos mensalmente. De acordo com os estudiosos, com os historiadores, a igreja primitiva celebrava aos domingos. Sempre, a cada domingo, era celebrada a Santa Ceia. Hoje nós temos o costume de celebrar mensalmente, apesar também de que existe também uma preparação e também um simbolismo. A Santa Ceia é algo que nós temos por santo e é um momento no qual lembra a morte do Senhor, um momento que lembra que nós fomos lavados com o seu sangue e purificados. Momento no qual nós aguardamos a nossa redenção em Cristo Jesus, o dia em que ele voltará para nos arrebatar. Para tanto,
precisamos estar sóbrios, vigilantes e preparados para este grande dia. Vamos para o ponto 2. Diz assim, desenvolvendo o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levando as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas de suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalhos, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Na antiguidade, nos tempos bíblicos, assim se fazia o senhor da casa com os seus convidados. Isto era uma honraria, isto era um simbolismo de honra para aqueles que estavam ali na casa da determinada pessoa. Os convidados eram tratados de forma excelente, de forma exemplar, de maneira tal que receberia esta honra dada por aquele que os convidara. Então Jesus, como um servo, como o dono da casa, ele faz isso com seus discípulos, com os convidados. Todos somos chamados. E semelhante, Jesus ele usa no capítulo 22 de Mateus uma parábola dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que celebrou as bodas de seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados. E o texto diz, vinde às bodas. Então, desta forma, Jesus, como sendo o homem da casa, como sendo o senhor da casa, claro que na parábola, aqui nós podemos retratar o senhor da casa como sendo Deus, que chama os seus convidados para o casamento de seu filho e sua noiva. Jesus aqui é o filho e a noiva é a igreja. Então todos nós, já como contexto de igreja, nós somos chamados às bodas. E o texto de Mateus 22 diz, vinde às bodas, porque eu já tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo já pronto. Vinde às bodas. Então é um convite que Deus faz para todo ser humano que precisa, que reconhece que ele é um pecador. Então, desta forma, nós somos convidados a participar do grande dia do arrebatamento, que acontecerá nos ares, no qual será também celebrado as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Então, neste grande dia, todos os que já partiram com o Senhor, os servos de Deus, que já dormem no Senhor, esses irão ressuscitar para o grande dia da celebração deste casamento. Os vivos serão transformados nos ares a encontrar com o Senhor. E então acontecerá este evento tão sublime, histórico, que nunca, jamais na Terra acontecerá novamente. Vamos para o ponto 3 da lição. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e triunfal e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Em João 13, versículos do 2 ao 4, ele mostra que a humanidade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humanidade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Então, em tudo, a Bíblia nos ensina a humildade.
Alguns confundem humildade com andar com roupas, digamos que roupas simples, rasgadas, roupas que não tenham tanto valor comercial e até mesmo de forma suja. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto está se falando do seu bom proceder, a simplicidade de olhar para todo mundo da mesma forma, de tratar todo mundo de igual maneira. Sendo assim, nós, os que defendemos o Evangelho, temos sim uma grande chance de sermos recompensados por nossa humildade e também sermos reconhecidos pelo Mestre que um dia nos chamou e deu o exemplo. Ele disse que ele era manso e humilde de coração. E aqueles que um dia precisarem, aqueles que se achegam a Jesus, estes encontrarão o descanso para as vossas almas. Aqueles que sofrem com humilhações, aqueles que sofrem opressões, estes que se aproximam de Cristo terão sim descanso e o fardo aliviado, porque Jesus é bom e ele é humilde de coração. Vamos para o tópico 2 da lição e os seus subtópicos. O primeiro subtópico diz conhecendo a própria natureza, o segundo diz o exemplo deixado por Jesus e o terceiro, o maior no reino de Deus. Então vamos começar aqui pelo primeiro, conhecendo a própria natureza, diz: Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. É natural do ser humano sempre estar com a razão, querer estar com a razão, não que tenha, mas é natural devido à nossa essência pecaminosa, devido ao ato falho de Adão, de desobediência, no qual entrou no mundo a desobediência, o pecado, etc. Tudo isso entrou também juntamente com o homem. Então é natural do homem querer ser grande, olhar as coisas de cima para baixo e nunca se olhando, né, de uma forma que ele veja a grandeza nos outros e a pequenez em si mesmo. Então a humildade é algo que Jesus nos ensina desde o início dos seus evangelhos, desde o início da sua trajetória até o final dela. Jesus jamais se colocou acima de ninguém e nem tampouco menosprezou outras pessoas. Contudo, ele sempre foi humilde e até mesmo, como a Bíblia diz, humilde até a morte e sendo morte de cruz. Vamos para o ponto 2. O exemplo deixado por Jesus. Diz: pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Muito bem, Jesus, o maior exemplo de humildade, aqui de acordo com o nosso comentarista, ele fala que nós temos essa dificuldade. E Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de sua glória e se fez servo para nos dar o exemplo. Com muitas dificuldades, temos nós o desejo de praticar a vontade de Deus, mas as nossas limitações, elas podem sim ser preenchidas pela luz do Evangelho
que nós temos na nossa mente. A luz do Evangelho, ela nos diz quando nós erramos. O Evangelho, ele nos chama a atenção quando nós assim falhamos. O Evangelho, ele nos levanta quando nós assim fracassamos. É algo que somente a palavra de Deus pode fazer por cada um de nós. Precisamos desta palavra. Precisamos estar cada dia olhando, vendo que forma estamos diante de Deus. A palavra de Deus é um espelho e nós precisamos ver o nosso reflexo. O ponto 3 diz, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser a vontade, qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. O reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Nós temos sim dever de preferir sempre os outros em detrimento de nós. Sempre preferir os outros no lugar de nós mesmos. Então o reino de Deus, ele mostra esta vantagem para aquele que está do nosso lado. O reino de Deus mostra sempre a vantagem de quem está do nosso lado. Precisamos, cada dia mais, aprender com o Senhor, dando sempre honra, seguindo o exemplo de Cristo, que deu a vida por nós. Nós devemos sim, primeiramente, preferir o nosso irmão do que a nós mesmos. Deus, ele sempre foi ofendido por nós, pecadores. E ele nunca reivindicou que nós, enquanto pecadores, nós deveríamos sempre estar pedindo desculpas. Mas uma vez que ele nos deu a salvação, ele lança os nossos pecados em um lugar de esquecimento. Então nós, o Senhor, entre nós e o Senhor sempre prefere a nós porque ele nos ama. Então Deus, ele é aquele que dá o exemplo para nós. Ele tinha tudo, ele tem tudo. E nós nada tínhamos e hoje nós temos. Então nós era quem precisávamos de Deus. Deus não precisava de nós, contudo ele se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço por nós. Nós não merecíamos, mas ele pagou. Vamos entrar agora no tópico 3. Humildade e ostentação. O subtópico 1 fala uma competição silenciosa, que diz assim: Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Na causa do mestre, não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então, nós devemos sim, a todo custo, termos cuidado. A questão de ostentação, queremos sempre estar acima de alguém, queremos sempre colocar ali o ego da carne, falando mais alto do que a humildade. Então, para nós, isso, seres humanos, realmente é algo que incomoda, é algo muito difícil de se fazer, porque humildade é ser simples, humildade é reconhecer o seu lugar, humildade é dar preferência a outro, quando na verdade, às vezes, nós estamos no direito, porém, abrimos mão do nosso direito para que outro siga em paz. Então isso é uma questão de humildade. Já a ostentação quer estar sempre mostrando que pode tudo, quer estar sempre acima de todos. Exemplo, no trânsito, quando o sinal abre, que o cara está lá parado, ele não presta atenção, pois está no celular. O carro que está lá atrás buzina, alertando para que este ande, pois o sinal já abriu. Mas essa pessoa, quando olha para frente, tira os olhos da tela, ela simplesmente fica chateada porque alguém buzinou. E o que ela faz? Ela simplesmente
deixa o carro praticamente estacionado, não seguindo, reconhecendo que estava errado. Não, mas se chateia e ali ela simplesmente passa alguns momentos esperando o momento em que o sinal vai fechar. E antes disso ela passa e deixa os outros para trás. Um problema provocado por ela, ela atrasou alguém por causa do seu ego, do seu egoísmo, né? Então muita gente, até mesmo nas questões financeiras, gosta de aparecer, gosta de demonstrar que tem, gosta sempre de estar mostrando ali a sua vaidade. O rei Ezequias, ele mostrou a sua riqueza quando Nebuzaradã veio visitar o reino, e então ele, ali no seu ego, na sua forma de ostentar a riqueza do reino, mostrou todo o palácio, a casa das armas, a defesa do seu país, mostrou a casa do tesouro, enfim, tudo. Algo que para Deus foi reprovável. E Deus assim falou através do profeta Isaías, uma palavra muito dura para o rei. Então, diante deste texto, diante desta palavra, é necessário ver até onde nós podemos ir e o que nós podemos fazer para sermos simples o máximo que pudermos. Mostrarmos sempre que somos os maiores, e isto não vai nos fazer grandes. Mas mostrar que, mesmo você estando em posição elevada, você se tornar pequeno e humilde, vai te tornar grande nos céus. Essa é a orientação de Jesus. E os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior. Já nós devemos estar preocupados em sermos o menor. O ponto 2 diz aqui, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo, de maneira humilde. Então é algo que, sem mais delongas, nós devemos sim estar pronto para ajudar nas mais diversas situações. Presenciei um momento em que uma pessoa ia caminhando na rua e ela cai. E quando ela cai com o rosto justamente nas pedras. E uma pessoa que vai passando de carro ao lado, prontamente essa pessoa sai do carro e já pega um lenço e ali coloca no rosto da mulher, levanta ela, e de prontidão ele já encaminha aquelas pessoas que já podem ajudá-la, né? Então, o sistema de saúde, né, essa pessoa foi acolhida no sistema de saúde, recebeu os primeiros atendimentos e depois para uma unidade com maior suporte. Então é algo que a gente deve agir dessa forma sempre, mesmo nós não tendo a capacidade para tudo, mas nós devemos sim fazer o mínimo, porque o ser humano, ele é conhecido por aquilo que ele faz. Se o que você faz é ruim, certamente você será visto como uma pessoa ruim. Mas se aquilo que você faz é bom, de igual modo, você também será caracterizado como uma pessoa que tem um coração bom e que faz o bem, sem olhar a quem. A conclusão diz, nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendermos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de humildade. Mestre que um dia saiu de sua glória, se esvaziou para vir aqui sofrer por pecadores e então pagar o preço, fazendo-se de servo, fazendo justamente de empregado, né? Dando o exemplo de um mestre que serve ao empregado, um patrão que está servindo ao seu empregado, ao seu trabalhador. Jesus, ele deu exemplo para que nós fizéssemos o mesmo e um dia, com certeza, seremos recompensados por esta obra. Jesus, ele não nos deixa para trás. Então, queridos, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pelo seu like, o seu gostei. Na próxima aula estaremos nós aqui de volta, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima lição. Amém.